Bom dia. Bom dia, tudo bem, Dulce? Viva Nádia, querida. Muito bom dia. Que bom que você está aí. Que Testes bom. aí dos nossos áudios e som funcionando. E Sim, também já com pessoas aqui a chegarem, a irem se acomodando para este tema fantástico que tiveste a amabilidade de aceitar e de estar connosco. Então, eu quero começar exatamente por aí, por te agradecer e por dar as boas-vindas aqui ao ponto de vista. E hoje, em particular, aquilo que nós vamos abordar, que é a advocacia consensual e os MASCs, e que implica aí uma prévia apresentação da querida Nádia, para quem ainda não a conhece, mas que hoje vai também passar a conhecer. Eu tenho tido o prazer de conviver e de participar em alguns eventos. E aí a Nádia, ela não só é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Político e também em Direito de Trabalho e mestre em Direitos Fundamentais, advogada e professora universitária em diversas áreas, não é? Nádia, desde Direito de Trabalho, métodos adequados de solução de conflitos, política e prática processual jurídica, e também, e esse foi um dos últimos eventos que nós tivemos juntas, és diretora da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, daí de Novo Hamburgo, em Rio Grande do Sul, e da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB de Rio Grande do Sul. Não só és advogada, como também mediadora na Casa da Mediação da OAB do Rio Grande do Sul, onde eu já tive a oportunidade de ver o vosso trabalho e as excelentes instalações também que ali têm. E óbvio, mediadora judicial, atuante em várias áreas, facilitadora de círculos de construção de paz, a informação. Então, já deu para ver que estamos aqui perante alguém muito especial, que tem tido um percurso e um caminho bastante grande. Bem-vinda, Nádia, aqui ao Ponto de Vista, e muito obrigada pela tua presença e pela presença dos demais aqui conosco. Bom dia, Dulce. Eu que agradeço. Foi uma honra receber o teu convite. Tenho uma admiração muito especial pela tua trajetória, teus projetos importantes, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Eu imagino que somos abençoados nessa transformação, nessa construção desse caminho de paz. É muito bom estar aqui. Agradeço também a presença dos colegas, né, dos ouvintes, e vamos hoje ter um horário bem especial. Vamos falar aí de várias coisas e eu sei que tu preparaste aí para nós conversarmos um pouco alguns temas e acho que talvez seja importante começarmos desde logo por identificar que a escolha deste tema foi muito interessante e eu queria dar aí a start, porque quando nós falamos em MASC, às vezes as pessoas questionam sobre o que isso é. Mas também há outras designações pelas quais nós podemos falar da mesma coisa, e aí a tua escolha foi bastante interessante e também te quero agradecer por esse desafio aí proposto. Vamos lá? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, falando, eu acho assim que inicialmente eu gostaria de falar um pouco das condições humanas, né, nessa trajetória humanista que nós vivemos desde séculos passados, onde a justiça era arcaica. Nós tínhamos praticamente uma lei de talião, não era a vingança que predominava para que prevalecesse, então, o acerto de contas entre as pessoas, né? Nós vamos tendo, então, a evolução do Estado, um desenvolvimento de Estado politicamente organizado, e aqui, ao mesmo tempo que o Estado vai construindo seus direitos, né, vai criando, vai tutelando os destinatários de direito, na minha opinião, ele vai segregando um pouco o ser humano da sua autonomia e da sua responsabilidade de decidir a sua própria vida. Então, o papel do Estado é fundamental, mas não se pode perder de vista a autonomia das pessoas e o seu papel protagonista diante das coisas que acontecem nas suas vidas privadas, né? Então, diz respeito a ele propriamente dito. E é bastante comum a gente ver
no primeiro momento de briga, de desentendimento, as pessoas dizerem, vou para a justiça, vou te colocar na justiça, como se lá fosse a forca, né? Então, pela história, pela nossa cultura, nós vemos assim que nós temos uma trajetória muito grande de transformações humanas. Nós estamos vivendo no século XXI uma época de virada de modelo, e isso é muito importante. Porque se a gente analisar, nós começamos a ter um boom bem interessante na época da globalização, e aí nós somos povos de culturas diferentes, de crenças diferentes, de vivências, de formações diferentes. Ao mesmo tempo que essa veiculação a milhares de segundos por décimos, né? Milhares de informações por décimos de segundos, onde nós recebemos toda essa carga de comunicação, de informação e de culturas diversas das nossas, isso é positivo, porque a gente vê o universo de uma outra maneira, mas também tem um perigo muito grande da descentralização do indivíduo, né? Porque ele vai estar vivendo valores que não são seus, que não fazem parte das suas histórias. E isso é um ponto que eu vejo assim como crucial para o aspiral do conflito, né? Então nós temos assim mais adversidades, mais diferenças. Não que isso seja negativo, pelo contrário, é positivo, isso é que move as transformações, mas, ao mesmo tempo, até que as pessoas se entendam, até que elas compreendam que nenhum de nós é dono da verdade absoluta e que já se questiona se essa verdade absoluta existe realmente, ou se ela depende de uma percepção do indivíduo, como é que ele sente o seu momento, como é que ele vê aquela questão, como é que ele acorda até naquele dia, não é? Então, as suas vivências fazem uma mesma fala, uma mesma frase soar às vezes como um carinho e às vezes como uma violência, né? Como se cutuca com vara curta o leão. Então, nós seres humanos, assim, estamos em constante alteração emocional face a essa carga imensa de informação. E aí eu questiono, né? E achei assim, ó, parabéns pelo teu título do teu trabalho ali, o consenso, a advocacia consensual. Por quê? Porque exatamente esse é o ponto de virada na minha visão, né? E acredito que na de muitas pessoas, graças a Deus, a gente vê essa legião se multiplicando hoje em dia pelos trabalhos de todos, né, das academias, dos fóruns, das OABs, de segmentos sociais de crescimento, de reflexão. E eu vejo assim que praticamente é necessário uma transformação individual. Nós estamos num momento que nós precisamos nos autoconhecermos, refletirmos, nos redesenharmos. Então, assim, não tem mais espaço para aquele modelo que nós éramos. Isso já ficou lá para trás. Nós estamos num momento em que nós estamos tendo oportunidades de adquirir imensos conhecimentos, de desenvolvermos imensas habilidades, e isso faz parte de uma trajetória da evolução da humanidade. Se a gente começar lá com a lei de Talião, a lei, né, a lei de 12 tábuas, depois nós tivemos o Código Civil criado lá por Justiniano, Corpus Juris Civilis, então os pretores, toda aquela história de como era a justiça, né, desenvolvida a partir de um caso concreto. Depois nós tivemos uma virada, começamos a ter as normativas, e aí sim aplicar esta regra ao caso concreto. E o fato social, que é o que demonstra a evolução do ser humano e das suas necessidades, ele sempre fica num segundo plano. Acontece o fato para depois legislar. E esse procedimento, ele é demorado, ele é moroso, e às vezes ele não acompanha as necessidades que os seres humanos passam a ter, e principalmente por essa era que nós estamos, da era digital, onde tudo é muito veloz. As informações, os conhecimentos, as necessidades e, consequentemente, os danos que as pessoas passam a sofrer, as injustiças que elas começam a sentir face a toda essa dinâmica, né, interpessoal, relacional, que é afetada diretamente. Então, aqui vem um ponto importante. Eu, como professora de Direito, desde 1900
91 que eu entrei na academia, então tive uma longa jornada da formação acadêmica e também a minha formação acadêmica foi nos moldes anteriores. O que a gente estudava? A gente estudava, somos advogados, onde é que nós vamos resolver o problema das pessoas? No judiciário. O que nós temos para enquadrar o fato, o sentimento? Bom, até isso nem importa, porque eu preciso fazer uma petição perfeita. E aí nós temos um regramento positivo, normativo, onde diz qual é o direito das pessoas, e nós temos um outro regramento substancial, que é o processo, o direito processual. E nesse aspecto, ele foi se distanciando cada vez mais de atender à realidade. Veja um exemplo, como explicar para o meu cliente, eu como advogada, que ele perdeu o processo porque ele tinha carência de ação, ou porque prescreveu, ou porque ele não é a parte legítima conforme a legislação. Para ele, o fato é o suficiente, o sentimento da necessidade é o suficiente. E isso não é contemplado no direito processual, que praticamente alicerça o sucesso da ação judicial, né? Sem falar ainda que num processo, todo mundo que diz alguma coisa tem que provar. E o que não está no processo não está no mundo jurídico. O juiz não pode apreciar, não pode decidir embasado nessas percepções subjetivas, mesmo que ele perceba que a pessoa realmente está com o direito, que é justo que seja decidido assim ou assado. Muito bem. Qual é a normativa? É a prova. E a prova, ela alimenta, na minha opinião, assim, coisas muito negativas. Nós temos um percentual grande de conflitos que podem ser solucionados fora do processo. Há aqueles processos que fundamentalmente são técnicos, que necessitam de uma decisão judicial, mas na sua grande maioria, o que a gente vê? Além daquele pedido, a distância que vai tomando, a proporção que vai tomando do litígio entre as pessoas e os grupos ao redor, né? Porque daí já envolve o marido, já envolve a família, já envolve a vizinhança, e o conflito vai crescendo e o relacionamento vai se distanciando, e o processo ele vai alimentando esse sentimento, porque ele não dá voz às pessoas. Ninguém fala diretamente com o juiz, ele nem tem tempo de ouvir todas essas histórias. Então, assim, parabéns à advocacia consensual e à advocacia extrajudicial. Aqui é importante essa separação que tu fizeste muito bem. Eu assisti alguns trabalhos que tu fizeste, e parabéns. E ali, o que a gente percebe assim, existe um percentual de atividades que os advogados podem se apropriar, que estão denominados extrajudicial, porque eles não passam pelo foro. Eles podem ser resolvidos nos cartórios, eles podem ser resolvidos num contrato entre as partes, ou simplesmente numa conversa conduzida profissionalmente, né? Porque não é qualquer tipo de conversa. E aí entra a necessidade do advogado se inteirar dessas habilidades, dessas ferramentas, dessas metodologias, que são a advocacia do futuro. Né? Nós estamos passando por uma mudança de ferramentas de trabalho, e quem não se adaptar, se adequar, buscar essas informações, vai perder de alcançar um serviço eficaz, satisfatório para o seu cliente. Porque, veja só, eu como mediadora judicial, às vezes tenho que mediar na fase de apelação, na fase de execução, pela inexequibilidade da sentença. A decisão, o processo já levou 10 anos para findar. E aí, com aquela sentença, às vezes a realidade da vida das pessoas não é mais aquela. O próprio objeto, às vezes, se perde, ou as pessoas até falecem, ou elas mudam a sua percepção, a sua necessidade. Veja só o que acontece. E aí nós temos que fazer uma mediação para adequar o cumprimento daquela decisão. Então, isso é fantástico, assim, né? Ter essa alternativa. E sem falar ainda da consensualidade, que nós vamos ter inúmeras portas para buscar a solução do conflito. Essa multiportas, como se diz, né? Ou
ou várias ferramentas para se chegar à solução dos conflitos, que não seja única e exclusivamente a porta do judiciário. Aqui fica bastante complexo para os advogados e as pessoas do senso comum compreenderem, porque já associaram o Poder Judiciário à figura da jurisdição, da litigância, do processo litigioso. Nós vamos ter esses meios consensuais em todos os espaços, dentro do judiciário também, e fora do judiciário, em vários campos. Câmaras privadas, né? Mediadores ad hoc. Nádia, pegando exatamente nessa questão que tu estás a trazer e dessa belíssima introdução que tu nos trouxeste ao tema, não só com uma visão histórica e agregadora também, quando nós falamos exatamente nessa questão das várias portas e do conceito multiportas que ele surge nos Estados Unidos, mas que de alguma forma ele também já existia em outros lugares, quer na Europa, quer aqui no Brasil, porque o Brasil, para mim, quanto eu mais conheço dos métodos extrajudiciais e quanto eu mais conheço do direito no Brasil e da sua aplicação, mais eu identifico a criatividade e a busca, de facto, por essas soluções aqui com variedíssimos projetos, em especial alguns deles aí mais no sul do país, onde a questão da justiça restaurativa e de projetos relacionados com isso, vocês foram muito inovadores em variedíssimas situações. E aquilo que tu estavas a dizer e que foste falando, e eu estava aqui também a refletir e a pensar em relação aqui ao nosso tema dos MASC e de como isso, no fundo, hoje em dia não é mais uma possibilidade, mas uma obrigação. O conceito e o termo MASC, para quem o está a escutar pela primeira vez, hoje ele significa métodos adequados de solução de conflitos. Ele já significou métodos alternativos, porque ainda havia essa questão de alternativo ao judiciário. Hoje em dia não mais nós utilizamos essa questão, porque cada vez mais a advocacia ela precisa de enxergar o judiciário como uma possibilidade, mas não como a exclusividade e a principal. E aí foi muito engraçado quando tu usaste a expressão que a maioria das pessoas ainda usa do eu vou para a justiça, não é? Como se a justiça fosse aquele pai que está lá para nos proteger, ao invés de nós identificarmos a justiça como acesso a uma ordem jurídica justa, que o Cazzu traz, e que o professor Cazzu Watanabe traz, e que nós precisamos de entender que, como dizias também, nesta aldeia global, onde a internet nos fez ser vizinho nos vários continentes que estamos, então hoje nós não precisamos de marcar uma viagem, nem de enviar uma carta que vai chegar daqui a não sei quantos meses, nós com uma tecla chegamos ao outro lado do mundo. E isso é muito interessante. Porquê? Porque isso faz-nos tomar consciência de como a advocacia em si, como as outras profissões, e não é nem mais nem menos do que as outras profissões, ela precisa de se reinventar, ela precisa de se atualizar e de se modernizar, mas aí a minha grande preocupação, e daí o foco na advocacia consensual, é que ela não perca aquilo que é a sua essência, porque os valores, eles vão mudando à medida que as relações acontecem, à medida que as próprias pessoas se transformam, mas a sua essência, que é a representação daquilo que são os direitos, daquilo que são os deveres, daquilo que é a confiança e a segurança, essa é a principal função da advocacia, do meu ponto de vista, e ela ser exercida com ética, quer num ambiente presencial, quer num ambiente físico, quer num ambiente digital, um ambiente online, que hoje em dia toda a classe jurídica, não só advogados, mas magistrados, promotores, procuradores, todos foram convidados a conhecer este novo meio, não é? Esta nova realidade, e esse mundo, ele entrou sem pedir licença, não é? Ele chegou chegando, e ele disse, olha, estou aqui, por isso aquilo que vocês têm de fazer é
vão buscar habilidades, vão buscar conhecimentos, façam o que entenderem, mas vocês têm, se querem sobreviver, vocês têm que se adaptar a mim tecnologia, a mim digital, a mim outro mundo, que era um mundo que é um mundo estranho, porque nós não o sentimos, não é? E nós somos, como humanos, nós estamos habituados a sentir. E no caso aqui, o povo brasileiro em termos, e aí sim eu acho que é uma questão de cultura, ele é um povo que é muito sensível a esse contacto físico. E esta mudança, ela implica de facto aí várias adaptações, e não só várias adaptações, mas também a forma como nós passamos a enxergar o que é isso do direito. Eu lembro-me que quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que me chocou foi um professor de introdução ao estudo de direito dizer: se vocês vieram tirar o curso de direito porque acreditam que direito é sinónimo de justiça, escolheram o curso errado, podem ir embora. Direito e justiça não são sinónimos, meus queridos. E isso foi o meu primeiro choque. Depois, ao longo da minha trajetória, e acho que é muito interessante falar contigo por conta também do teu conhecimento e da tua trajetória como professora e como advogada e também como mediadora, porque transitas nestes vários caminhos, então foste-te, lá está, mudando, transformando e atualizando, de nós conseguirmos identificar que essa questão do certo e do errado era algo que me dava prazer quando eu exercia a tal dita advocacia mais tradicional na palavra, porque era a advocacia de uma visão ou é o certo ou é o errado, ou eu tenho a prova ou eu não tenho, então uma visão dual, e ao mesmo tempo isso trazia-me muita frustração, porque nem sempre a tal dita da justiça era algo que através desse processo, que era o processo judicial, eu conseguia concluir no sentido de eu sentir que de facto tinha feito parte daquela construção da história. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a sentir a necessidade de procurar outras coisas e de dizer, não, mas isto não pode ser só isto, tem de haver mais alguma coisa. E eu recordo do que tu estavas a dizer da lei de tabelião e da questão do olho por olho, dente por dente, e por aí vai. E aquilo que eu pensava era, se nós lá atrás mudamos, se nós lá atrás evoluímos, nos transformamos, não é? nem avaliar se evoluímos ou não, mas se nos transformamos, nós agora, e penso que isso é o maior desafio, nós estamos no olho do furacão, ou seja, nós estamos a fazer parte da construção da mudança, então nós não enxergamos a mudança, não é? Não temos a história, não temos os livros para nos contar essa mudança, não é? E aí eu não posso dizer, olha, foi assim e isso é a justificação para nós estarmos a viver isto agora. Nós estamos a construir a história e nessa construção ter esta visão tão mais abrangente, não é? Esta visão tão grande, esta visão que precisa de facto ser maior. O que é que nós temos vindo, e aí eu vou-te trazer a minha e depois vou-te pedir para tu também trazeres a tua. O que é que eu senti quando eu comecei a tomar consciência dos métodos adequados de resolução de conflitos face àquilo que era o contexto e as necessidades dos clientes? Que, de acordo com a competência que eu fui conseguindo desenvolver de fazer um mapeamento do conflito, entender que além do facto e da prova e da subsunção do direito àquilo que é o fato, que existiam elementos da história que não eram contextualizados na norma, mas que eles eram muito importantes para o meu cliente. E que, como tu estavas a dizer, se eu levasse o meu cliente ao judiciário e aquele cliente que dizia assim, Dulce, eu quero chegar lá e eu quero dizer ao juiz, e eu pensava, mas como é que eu vou dizer a este sujeito, como é que eu vou dizer a este meu cliente que ele não vai poder falar com o juiz? E não é porque o juiz é mal criado, não é porque o juiz é mal educado, é porque o processo não prevê isso. E aí foi curioso porque eu comecei, por conta disso, a encontrar exatamente as necessárias justificações para dar àquele cliente em concreto que o processo que ele veio ter comigo não era o processo que eu tinha para lhe dar, eu tinha outros processos, eu tinha outros métodos para lhe oferecer.
E dessa forma, ou seja, pelo menos no meu caso, que era em termos empresariais, na altura trabalhistas, muito trabalhista, na área familiar também, e na área societária, comercial, contratos, porque de facto durante a minha advocacia eu trabalhava em múltiplas áreas, aquilo que eu via e aquilo que eu sentia era, mas como assim, isso é mesmo possível? Ah, não, com aquele sujeito não vai dar. E quanto mais eu fui aprofundando nos métodos adequados, mais eu comecei a ter essa necessária confiança de que, tal como eu tinha confiança no processo judicial, eu também dominava os outros processos. Né? Agora, como é que nós vimos isto e como é que tu, em particular, por exemplo, também tu sentes isso em relação à prática do dia a dia? Eu não sei se na tua advocacia se tu também atuas em várias áreas ou se tu vês que é mais fácil com um tipo de cliente específico. Não, assim, é difícil a gente ter um único tipo de cliente quando se tem uma advocacia mais doméstica, vamos chamar assim, né? E não em série. Então, eu atuo na área trabalhista, eu atuo em causas, assim, de família, alguns direitos indenizatórios. Então, circula pelo direito civil, direito trabalhista, direito de família, questões empresariais também, a prevenção, né? Porque é sempre importante que o advogado seja procurado antes que o conflito aconteça. Então, é salutar elaborar um prévio contrato, uma minuta, refletir sobre uma projeção de possibilidades para se garantir, evitando esses conflitos. E até mesmo fazer até a prevenção da cláusula da mediação, caso haja algum conflito, né? Nesse momento que as coisas começam a ser construídas ali no berço, e não depois que a confusão está pronta, né? Em particular, assim, ó, na minha vida, o que eu percebi? A morosidade da justiça é uma coisa impactante. Então, vou citar um caso assim, trabalhista rápido, de um senhor que tinha um problema sério de saúde e o processo não se resolvia, e recurso, e ele me procurava e dizia, doutora, eu não vou aguentar, eu vou morrer. E eu tenho tantos filhos, e eu tenho uma companheira, e eu tenho alguns filhos fora do casamento, e como é que fica? Como é que esse dinheiro vai para eles? Eu tive que ter um papo realista. Primeiro que as pessoas negam essa coisa do falecimento, né? Não vai acontecer. Eu digo, não, né? Eu via o estado dele. Eu disse, vamos conversar abertamente. O senhor não se preocupe. Mesmo que o senhor não esteja aqui, os seus filhos, a sua esposa, todo mundo vai receber, porque isso vai para um processo, vai ser aberto o inventário, e esse valor vai ser habilitado nesse processo para que seja partilhado entre os seus herdeiros. Aí ele entendeu como funcionava, se tranquilizou, levou algum tempo, não muito, e ele faleceu. E acabou acontecendo isso, né? Uma consignação do valor numa ação de inventário, e os filhos se habilitando, e ali tinham muitas disputas entre eles também. Então, o que a gente percebe? Hoje, mais do que nunca, as quebras das empresas. Então, tu tens ações trabalhistas, trabalhadores que têm legítimos direitos, que têm reconhecimento em sentenças, mas que quando chega na hora de receber, até mesmo os acordos, né, de boa vontade, e aí acabam não recebendo. E não é o fato de não cumprir uma decisão ou um acordo a que a pessoa tinha direito. O fato é a realidade daquela pessoa frente àquele momento que ela está vivendo. Ou é desemprego, ou é uma doença, é um dinheiro que talvez viesse para colocar a comida na mesa daquela família. E isso não acontece. Então, hoje, nós temos possibilidades de sentar e de fazer até uma partilha de créditos e débitos numa negociação. Então, vamos supor que eu tenha direito a 100, o outro, tu tenhas direito a 200. Então, não vamos reclamar nem o 200, nem o 100. Qual é a saúde dessa empresa? Então, vamos visualizar o que é possível para que também a empresa se mantenha viva. Então, hoje nós podemos fazer isso. E no tempo atrás, não. E aí eu vi essas injustiças e, às vezes, sentenças, justiças, né? Eu vi essas sentenças como se eu já colocava na minha cabeça assim, ó, essa é a típica sentença para colocar no quadro, ela vai ficar na história.
Moldurado. Moldurada, mas a satisfação, a efetividade daquele resultado não vai acontecer. Outro caso importante que eu acho de citar, e era bem lá no início da minha carreira, quando eu fiz uma ação, foi a primeira ação onde eu pedi uma separação de corpos face a um abuso paterno com relação às filhas e violência doméstica com relação à ex-esposa. Aquilo me chocou muito, eu era muito jovem, né? Então agora eu tinha que lidar com a realidade, e a realidade das pessoas não é a realidade da gente, e a gente tem que vivenciar e demonstrar segurança e passar conforto para as pessoas, enfim. Então, fiz aquele processo tradicional, consegui todas as medidas liminares, a sentença foi favorável. Passou um tempinho, Dulce, eu vi a senhora, minha cliente, né, passando na rua, só que ela escondeu o rosto de mim e acelerou o passo. E aquilo me fez ir atrás dela, tu entende? Porque eu digo, mas que estranho. E acelerei também. E ela estava com o rosto machucado, de agressão. Eu disse assim, mas o que aconteceu? Eu achei que estivesse tudo resolvido com aquele processo, né? E ela me disse, ele não tinha onde morar, nós dividimos a casa, ela permitiu que ele retornasse para o seio da família, provavelmente continuou com todos aqueles abusos. Aquilo me chocou muito e eu fiquei pensando, meu Deus, mas que justiça é essa? Está faltando alguma coisa. Não pode ser só isso, né? Tudo foi tecnicamente perfeito, mas não solucionou nada. O que está faltando aí? Claro que muito da vitimização, de um suporte psicológico para essa pessoa e tal, e família, mas não só isso, né? Comecei a observar ao longo da trajetória que todo o cenário estava um tanto distorcido e que bom isso que tu referiste, que hoje nós não temos os livros para pesquisar como fazer, nós estamos escrevendo a história. Então, eu acho assim importante, nesse momento, eu acho muito importante a gente se voltar para a nossa essência. E aí eu creio muito na prática restaurativa, no Ubuntu, né? Onde a pessoa vai se encontrar ou se reencontrar com a sua essência. Porque o ser humano, quando ele nasce, ele não tem maldade. Ele vai sendo transformado à medida das suas vivências, à medida das coisas que acontecem na sua vida. Claro que existem as questões patológicas, né, de doenças, mas isso a gente deixa num espaço separado. Mas a sociedade, né, ela determina a conduta social, ela determina o sentimento de pertencimento desse indivíduo dentro de um todo, o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma das coisas que eu considero mais primorosas dentro do direito, né? Mas para isso as pessoas têm que ter um trato recíproco. Nós ainda somos muito egoístas, ainda vivemos muito no individualismo. E nesse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, por mais trágica que seja, 5 milhões de pessoas no Brasil contaminadas, mortes já, eu acho que mais de 150 mil, o que fica de lição? Quase que, como tu disseste, né, forçadamente as pessoas tiveram que se reinventar. Elas começaram a sentir a dor na própria pele e o bonito que eu vi foi um movimento social de compaixão, né? Então, assim, é necessário tu fazer uma reflexão interna e tu compreenderes que a construção, a segurança, o conforto, ele precisa de outros paradigmas. Se pode construir coisas belíssimas, né? Com esse sentimento de justiça, de respeito ao próximo, de amor próprio. E eu acho que é esse o momento que todas essas coisas que estão acontecendo, elas estão oportunizando que as pessoas façam esse crescimento individual. E, consequentemente, isso reflete nas esferas profissional, social, educacional, né? Então, esse crescimento, toda essa transformação é muito bem-vinda, ela já estava na hora, é como se fosse uma limpeza para esse universo todo, não é? Para que a gente possa ter novas práticas e um prazer na vida, porque junto com todo esse contexto que a gente está conversando,
a gente para e analisa como a sociedade está doente. Brigam no trânsito, saem, dão um tiro no outro, nem se conhecem. E não é um caso isolado. A gente já não sabe mais nem como vai reagir. Não é assim, ó. Os direitos fundamentais, Dulce, eu sei que tu queres falar, só fechando minha ideia. Os direitos fundamentais. Então, para garantir os direitos dos diferentes, entre aspas, foi se criando uma tutela prioritária que acabou, em alguns momentos, discriminando também. A tutela, às vezes, ela não consegue ser harmônica, nem sempre o direito cai de uma forma natural, né? É necessário que as pessoas sejam trabalhadas também, para que elas consigam ter um comportamento respectivo ao que a lei quer garantir como direito universal. Isso eu acho que é fundamental, isso que estás a dizer, e os exemplos que tu trouxeste também, eles reforçam este advogado e esta advogada de que nós estamos a falar, esta advocacia consensual, ela é uma advocacia que ela não vai esquecer nem a sua formação, nem a origem do direito, porque isso eu considero pessoalmente que é muito importante nós conhecermos a origem do nosso direito, ou seja, do direito romano, não é? Dos códigos, de onde ele veio e como ele foi evoluindo e como ele se foi transformando e modificando ao longo do tempo. Porque essa história, no meu ponto de vista, ela permite-nos nós sentirmos que temos um fio condutor, ou seja, que aquilo que nós estamos a fazer é fonte desse aprendizado das situações que vivenciamos e de como nós conseguimos melhorar. Ou seja, dar uma resposta efetiva à sociedade, porque no fundo o direito é isso, o conjunto de normas gerais e abstratas, e ele pretende exatamente dar essa estabilidade, essa segurança e também não só nas relações, mas na vida individual, como o senhor que tu trouxeste o exemplo, que a preocupação dele era que ele estava, digamos assim, ele ia falecer e quando ele falecesse como é que iria ser, como é que ficava salvaguardada a sua família. Ou seja, é um direito dele, ele saber, ele ter essa segurança do que é que vai acontecer quando eu partir deste mundo ou desta forma de estar. E isso é muito interessante porque apenas os advogados que conseguem enxergar, que conseguem entender esta necessidade de eles buscarem novas competências, ou seja, novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes, mas em especial que para eles terem novas habilidades, eles precisam de ter novos conhecimentos, e isso implica de facto esforço, implica dedicação e implica aquilo que tu também disseste, que é uma vontade interna, então é uma mudança interior. Esse profissional da advocacia, e eu costumo fazer muito um paralelismo, não só com o advogado, com o médico, mas também até o advogado com o bombeiro, porque nós temos aquele bombeiro que vai lá e apaga o fogo, mas nós também temos aquilo que é a atividade do bombeiro, em que antes dele entrar para apagar o fogo, ele vai fazer o diagnóstico de onde o fogo está, de como é que é o comportamento daquele fogo, aí ele atua para extinguir e depois ele volta para saber qual a origem do fogo. E aqui, este advogado consensual que nós temos, ele também precisa de ser um advogado que, se é necessário fazer uma preliminar, se é necessário fazer uma cautelar, o que seja, ele tem que ter essas ferramentas nele, do processo judicial e da advocacia, digamos assim, da oposição, da advocacia litigante, onde ele precisa de atuar e agir, mas ele precisa de ser mais do que isso. Ele precisa de identificar que não é só o judiciário que existe, que o judiciário não é exclusivo, que existem vários métodos e que esse ser advogado consensual é, em primeiro lugar, ele dominar o que é o conflito, porque nós não podemos continuar a exercer a advocacia sem conhecer o que é o conflito, sem saber fazer um mapa do conflito, sem identificar os contextos dos elementos objetivos, subjetivos, aquilo que está tipificado na lei e aquilo que não está, mas que importa para o nosso cliente. Então, esse respeito pelo outro, não só a questão do individualismo, mas a questão, de facto, de que o meu direito termina quando começa o teu. Então, nós temos aqui uma relação que é necessário essa interação e é necessário esse respeito, não é? Basicamente é isso.
E como nós conseguimos, através desta prática de uma advocacia consensual, que é uma advocacia que pensa no direito como um todo, buscar não só a aplicação da norma, mas mais do que isso, a regulamentação em relação ao interesse e à necessidade daqueles diversos intervenientes. E porquê que eu também faço digamos, a correlação com a medicina? Porque assim como a medicina cuida da saúde, nós cuidamos da inter-relação. E como é que os advogados podem cuidar da inter-relação se eles não conhecerem, por exemplo, comunicação? Porque os sujeitos, eles interrelacionam-se através da comunicação. Então, como é que pode um advogado trabalhar a inter-relação, pode trabalhar os diferentes interesses do seu cliente se ele não dominar, por exemplo, uma comunicação não violenta, se ele não souber identificar o que é que está sendo dito em termos de posição e em termos de interesse, se ele não souber distinguir o que é uma alternativa do que é uma opção. Tudo isso são de facto, penso eu, novas competências, são conhecimentos, habilidades e também atitudes que estes profissionais de que estamos a falar e esta correlação entre a advocacia consensual e os próprios métodos adequados de resolução ou de solução de conflitos, eles precisam de conversar, porque não colocar isso de uma forma aberta significa, como eu ainda escuto alguns advogados dizer, por exemplo, mediação, nem pensar. Assim que eu ouço, assim que eu escuto a palavra mediação, eu já fujo dali, porque a mediação não me acolhe, porque a mediação não quer a minha presença, porque a mediação é algo que me substitui e me exclui. E isso é muito importante de quem trabalha nos métodos adequados de solução de conflitos dar atenção. Ou seja, se isso está a acontecer com os advogados que são os especialistas da resolução da solução, porque são eles que são a primeira pessoa que quem tem o problema recorre, e são eles que são, digamos, os especialistas da resolução de soluções dentro da legalidade. Nós excluirmos ou a mediação ou mesmo até a conciliação, excluir esses profissionais do processo é algo que vai fazer com que este processo não avance e nós vamos continuar presos ao judiciário. E aí a questão que se coloca e que me parece que é muito importante de nós entendermos é que não é apenas uma palavra mudar alternativo para adequado, quando nós falamos em máscara. Não é apenas uma palavra, mas sim tudo aquilo que é a profundidade que essa palavra tem quando nós estamos a falar de direito e quando nós estamos a falar de justiça, quando nós estamos a falar de acesso a uma ordem jurídica justa e quando nós estamos a falar dos operadores do direito. Porque se nós falarmos e continuarmos a falar em alternativa, nós vamos continuar a dizer que há o pai e depois os filhotes. Se nós olharmos para todos os métodos, os que conhecemos e os que vão aparecer, como o método adequado, nós aquilo que temos que identificar é, primeiro, passamos a ter de ser, os advogados passam a ter de ser especialistas em todos os processos, porque eles não podem direcionar o seu cliente para um processo sem ser especialista nele. E depois eles precisam de fazer o quê? O diagnóstico, a verificação, a análise e só então levarem o seu cliente para esse processo ou para esse método adequado. E aí esta questão que foi exatamente um dos pontos que tu começaste por falar da humanização do direito e que nos remete exatamente para a questão de uma justiça mais humanizada, mas que quando nós falamos em justiça humanizada, pelo menos eu digo isto a brincar, mas a falar muito a sério, justiça humanizada não significa vamos ser todos amigos e vamos todos abraçar árvores e o conflito vai deixar de existir. Porque, e aí buscando lá Mary Parker Follett, porque nós não estamos a inventar a roda, nós estamos a solidificar conhecimentos que têm centenas de anos, dezenas de anos. Então, por exemplo, quando Mary Parker Follett trouxe que o conflito significa percepções individuais diferentes da mesma situação, ela está a trazer-nos algo que para mim é um presente, que é, não existe certo nem errado, existem percepções diferentes e conseguirmos trazer isto e entender isto nessa lógica
da humanização do direito, Nádia, e aí também de tudo aquilo que tu já trouxeste e disseste, nós estamos a construir, eu vejo dois pilares aqui. Um pilar é, de facto, nós estamos a resgatar e estamos a querer agarrar a autonomia da vontade privada, e o outro, que é a decisão informada. Ou seja, nós estamos a dar voz a cada sujeito sobre o que é que ele quer, e ele tem de entender que se ele quer, ele tem que assumir a responsabilidade do que ele quer. E, por outro lado, o papel da advocacia sempre presente e que não vai ser extinta, no sentido de dizer os seus direitos e os seus deveres estão nesta base e fazer alguma coisa legal vai ser nesta base. Então, há como que uma complementariedade destas duas atuações. Que tu vês? Eu vejo assim, quando tu falavas assim, me passou. Muitas vezes, quando o advogado diz o direito, as pessoas interpretam, eu posso fazer tal coisa. Então, aqui existe uma distância muito grande. E voltando só um pouquinho, falando do advogado, o advogado não vai deixar de existir nunca, ele é muito bem-vindo. Aliás, eu acredito que todos os mediadores fazem questão que os advogados estejam, exatamente para colocar, e aí é necessário uma comunicação adequada, imparcial, para que ele coloque o direito sem que ele aponte que o outro está errado. Porque a norma é geral. Ela não tem lá o nome do João, da Maria, da Nádia, da Dulce, é a norma. Então, quando ele dá o parecer técnico dele, e ali ele informa imparcialmente, e nós já aproveitamos assim a informação de advogado de um lado para as duas partes que estão ali mediando, porque às vezes o outro vai sem o advogado. Né? Então, assim, doutor, né, o que prevê o direito nessa situação? O que o senhor poderia nos ajudar esclarecendo? Porque as pessoas, elas precisam ter segurança para tomar a sua decisão. Então, veja assim, ó, o papel do advogado é fundamental. E eu anotei aqui, enquanto tu falavas, o advogado está no momento em que ele é empoderado. Não são só os mediandos que são empoderados com seu protagonismo, com seu direito de falar e de relatar a sua versão da história. O advogado, por quê? Porque ele tem hoje um cenário onde ele tem que aprender, talvez, a fazer essa análise do conflito, de todas as questões que estão envolvidas, porque às vezes tem áreas diferentes e problemas que são resolvidos com metodologias um pouco distintas, e fazer esse mapeamento e desenhar a forma, a estratégia de resolver esse conflito. Então, essa é uma nova habilidade para o advogado do futuro, e ele pode contar tranquilamente com os profissionais especializados das áreas. Então, vamos chamar um mediador aqui para resolver essa parte, porque envolve uma questão familiar. Eu não tenho paciência para lidar com esse drama mexicano, né? Mas aqui, por exemplo, é uma questão eminentemente técnica, que eu preciso de documentos, de contabilidades, de Excel, muito Excel. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, chamar uma arbitragem, e eu posso combinar mediação com arbitragem, media-arb, como a gente chama. E hoje nós estamos num momento até de combinar outras possibilidades, né? Nós temos assim agora, e aí falando assim, essas ferramentas que o advogado pode usar e deve usar, e que lhe empoderam mais, porque lhe dão mais condições de resolver, de chegar mais fundo na questão do seu cliente, de resolver efetivamente o problema, sem necessariamente precisar de uma decisão judicial. Ele vai continuar sendo um advogado importante. Os meios por onde ele vai transitar para resolver esses problemas é que hoje ele tem mais, e não menos, ele tem mais, né? E assim, talvez, eu já ouvi muitas queixas de advogados, talvez eles não tenham tido uma felicidade numa determinada mediação, mas a mediação, ela também está em evolução, os mediadores também estão aprendendo. Então, não tomar aquela sua vivência como uma coisa generalizada. Se permitir experimentar uma nova oportunidade com outro profissional,
porque tudo está em constante evolução, né? Em constante transformação. E essa troca é muito importante de se ter. Então, temos de ser aliados, amigos, né? Advogados, mediadores, não na questão, muito longe da questão da combinação da solução. Não, mas da construção da solução. Eu vou dar um exemplo numa mediação empresarial que eu estava a fazer, encerrou faz pouco tempo, onde as advogadas assumiram os papéis de negociação face à documentação e análise documental para uma possível entendimento de haveres, vamos supor. Só que num determinado momento da mediação, a advogada sinaliza: a minha cliente não quer mais participar, ela não virá na próxima sessão. Ah, mas eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo. Não, só o momento, temos ética, temos todos os princípios para desenvolver o nosso trabalho. Ele é sério, a gente não está ali numa conversinha que não tem nada a ver, né? Tem toda uma técnica e uma razão científica de ser. E a ética, o respeito para todos. Então, se alguém não está, como é que essa pessoa vai vir depois ou não virá? E como é que ela vai entrar nessa decisão? Não existe decisão sem que as partes construam juntos. Então, não é aquela banca de peixe, me desculpa a expressão, né, que é 5 ou é 100, é 200 ou é 100. Não é isso. É aprender a construir passo a passo de uma solução que envolve seriedade e muito conhecimento. Então, veja, o advogado hoje ele tem todo esse poder. Ele pode resolver as coisas extrajudicialmente, ele pode resolver judicialmente, ele pode usar o consenso para buscar a melhor solução onde quer que seja, porque necessariamente eu não preciso de uma homologação judicial. Eu já tive uma experiência muito interessante e curiosa de dizer, pela reforma trabalhista, que existe a possibilidade do acordo, desde que os advogados sejam distintos, e esse termo vai para o judiciário, para o juiz homologar. Aí o juiz, e eu achei um acordo maravilhoso, foi trabalhado numa mediação aquilo por semanas. As partes também acharam, principalmente as partes. E o juiz entendeu assim: se isso fosse um acordo, não teria necessidade de vir para o judiciário homologar. E ele entendeu que a empresa poderia, com a homologação, querer cercear algum direito futuro do seu ex-empregado. E não homologou, entende? Aí o que aconteceu? Eu digo, e agora, né? E agora? Então vamos lá, diante do novo desafio, sinceridade, abertura na mesa para todos os envolvidos na questão. Eu digo assim, o acordo foi feito por vocês. Se ele for cumprido por vocês, o juiz não vai fazer nada. Então, o que aconteceu? Na prática, seguiram cumprindo o acordo e finalizou a história, né? Então, veja só, o advogado, ele tem esse poder, né? Ele pode estar nas diversas frentes e entregar um trabalho de qualidade e eficácia para o seu cliente. Ele só tem que se desamarrar daquele caminho, vou dizer que ele botou lá no guia, lá no Google Maps, né? Ele vai para o fórum. Não, agora, de repente, eu posso ir para uma mesa redonda de negociação numa câmara privada ou no meu próprio escritório, eu posso trazer os mediadores, negociadores, conciliadores, enfim. Não precisa ser também só a figura do mediador. Aliás, o nome é o que menos interessa. Importa. Por isso que eu gostei da tua intitulação de advocacia consensual, porque aqui ela abre o espaço para todas essas possibilidades. O objetivo é esse, sabes que eu tenho trabalhado muito em vários momentos e em várias questões, e é algo que em termos da relação e da inter-relação, e mesmo até do direito, me incomodava muito, que é a questão de eu identificar que as pessoas têm por regra uma tendência à escassez. Elas têm em regra uma tendência à escassez de pensamento, a entender, e isso vê-se muito no judiciário. No judiciário há uma sentença com uma decisão e não há abundância. E aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto e tenho vivenciado em relação a esta advocacia e esta prática consensual é não só a questão de que o advogado passa a ser efetivamente protagonista,
porque ele não é, ele deixa de ser um mero, ele deixa de delegar a competência, porque no fundo o que é que acontece quando nós vamos apenas ao judiciário? O cliente passa-nos uma procuração, nós com base naquela procuração elaboramos o texto, com a fundamentação jurídica e delegamos ao juiz para que o juiz decida. Ou seja, nós cumprimos com a nossa função de meio, escolhendo o judiciário, lavamos as nossas mãos e acabou. O que é que hoje em dia nós estamos a fazer? E hoje em dia nós estamos a dizer que se nós estamos a trabalhar a autonomia da vontade do nosso cliente, nós estamos a dizer que ele precisa de ser responsável pelas suas decisões. Mas nós também estamos a dizer que no momento em que nós lhe mostramos todos os métodos, todas as vias pelas quais ele pode escolher caminhar, que nós vamos estar ao lado dele. E com isso, nós vamos potencializar com ele a criatividade na construção de soluções. Então, não só este profissional que é o advogado consensual, ele precisa de entender, e por isso é que eu falo que na via consenso, até o judiciário é uma das vias possíveis no consenso, porque eu tenho que chegar a consenso com o meu cliente de que aquela via é aquele que eu escolher, ou que aquela via é indispensável, é neste momento a principal para calcular aquele direito, ou seja, que haja uma justificação para isso. Agora, o que é que nós estamos a fazer com isto, Nádia? Nós estamos a dizer que este advogado não pode ser um advogado apenas de carteira. Nós estamos a dizer que este advogado, ele tem que ser um especialista em direito material e ele tem que ser um especialista nos vários direitos processuais. Não só o processo judicial, civil, trabalhista, familiar e por aí vai, mas no processo e no procedimento judicial, no processo e no procedimento de mediação, que é regulamentado nos países de civil law, é regulamentado no Brasil, é regulamentado em Portugal, na conciliação, que aqui também tem uma regulamentação específica, e ele também precisa de saber se mover naquilo que é o processo de negociação, que é um processo distinto. E como negociar, não é? Como trabalhar em todos esses meios e como trabalhar em todos esses momentos em concreto, isso implica assumir esse protagonismo, e deixar de ser apenas aquele sujeito ou aquele profissional que recebe uma procuração e junta aos autos, mas assumir de facto esse protagonismo de preparação do cliente, de acompanhamento do cliente, de sugestão, porque o advogado pode, de sugestão, de possibilidade. Então, tudo isso de facto, e teríamos aqui não só mais 2 ou 3 horas para conversar, mas o nosso tempo também está aí a correr contra o relógio, e nós temos aqui algumas colocações que eu também gostaria de partilhar com todos os que nos estão aqui a ouvir. A Irene diz que é importante o novo olhar do advogado para todas as vias que existem para resolver, e que no caso ela diz que no entender dela, conhecendo e entendendo cada um destes métodos adequados de solução de conflitos, vai ser possível entender as diversas ferramentas que existem além do judiciário. Extraordinário, Irene, é exatamente isso que nós estamos e que nós precisamos de trazer para este advogado, para esta advogada, para esta atividade de advogar, que é, nós não estamos a retirar, nós estamos exatamente a trazer uma visão de o funil ao contrário, não é? Ou seja, vamos olhar para essa visão mais aberta, para essa abundância daquilo que são estes métodos, e é exatamente por isso que, e aí aproveitando também desde já para vos dizer, que o nosso próximo projeto que vai estar aí está a sair do forno, é a metamorfose na advocacia. Então nós vamos ter aí lindo, a metamorfose. Gostou? Gostei, achei lindo. Nós vamos ter aí a metamorfose na advocacia de 19 a 22 de outubro, e o objetivo é esse, é nós entendermos que não estamos a destruir nada, nem estamos a abandonar. Aquilo que nós estamos a fazer é, não vamos continuar a andar a pé ou a andar a cavalo se nós podemos andar de avião, se nós podemos andar de outros meios. E esses meios de transporte, eles apareceram para nos facilitar a vida.
Então também estes métodos adequados de solução de conflitos, de resolução de litígios, eles estão aí exatamente para isso e exatamente para nos trazer esse novo olhar e essa potencialidade que nós temos da advocacia, que ao contrário daquilo que nos diziam, ou daquilo que pelo menos nós escutávamos em 2019, vinha aí a inteligência artificial acabar com a advocacia, vinha aí não sei quem, que a advocacia se extinta. A advocacia é uma profissão das mais antigas do universo e que irá sempre continuar a ser necessária, porque ela tem uma essência que ainda não foi colmatada. Era necessário que deixassem de haver conflitos, era necessário que as pessoas tivessem essa relação humana maravilhosa no país das fadas e ideal. Não é o que nós temos, porque ser humano é isso, é ser imperfeito. E ainda bem que somos todos imperfeitos, porque essa é uma oportunidade de crescermos, não é, Nádia? Exato. Eu queria te passar aí a palavra para, em 2 minutinhos, terminarmos, te agradecer muito e te despedires também aqui de quem nos escuta. Então, assim, primeiro eu queria aproveitar para dizer, a metamorfose da advocacia achei maravilhoso, já imaginei os casulos se transformando em borboletas maravilhosas, coloridas, lindas, cheia de vida. E, assim, eu quero agradecer, então, a participação no teu programa, e eu quero também te dizer, assim, que tu estás de parabéns, eu amo a forma técnica, profissional, séria, como tu colocas essas possibilidades para toda, não é nem só para o mundo da advocacia, mas é para todas as pessoas, para toda uma civilização, uma coletividade. Vês de uma maneira, assim, bem didática, profissional. Amei quando tu disseste, olha, essa parte, numa fala tua, é uma especialidade do direito. Perfeito! Surgiu em decorrência dessas transformações todas. Nós temos uma nova especialidade. Todos temos que nos apoderar disso, né? Os advogados, e bem como falaste, já está regulamentado nos códigos, eles têm o dever de informar para o seu cliente quais são esses caminhos. Claro que para eu apresentar os caminhos, eu tenho que conhecer os caminhos, né? E nós estamos aí para divulgar os caminhos e convidando sempre todos com maior prazer e maior respeito, porque a gente também entende as dificuldades do advogado de mudar de paradigma e fazer essa atuação sem perder sua estabilidade. Nós também somos sensíveis a isso, né? Então, agradeço muito, gratidão, Dulce, sucesso sempre, sou tua fã. E queria também agradecer a todos os que estão presentes e que nos prestigiaram, os colegas, né, que já de manhã já estavam avisando, ali, eu vou lá assistir. Muito obrigada pelo prestígio de todos, né, e que a gente construa sempre coisas positivas, eficazes, sérias, profissionais, para melhorar as relações humanas. Muito obrigada, Dulce. Gratidão, Nádia, pelo teu tempo, pelo teu carinho, disponibilidade, pela partilha do teu conhecimento, que é também maravilhoso, e por todos aqueles que estiveram aqui connosco e que nos apoiaram e que trouxeram também aí o seu tempo para nós terminarmos esta semana ainda com mais força, mais motivação e sempre a crescer nesta comunidade, que é aquilo que nós pretendemos. Beijo no teu coração, beijo no coração de todos. Obrigada. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, viu? Tchau, tchau. Tchau, meu bem. Igual.